Os irmãos podem se sentar e abram suas Bíblias em Miqueias. Fica pertinho do Novo Testamento já. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Palavra do próprio Deus dizendo assim: Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Singular por quê? Porque Deus estava falando com Israel. O capítulo 6 é um capítulo em que Deus se dirige ao seu povo. E ele diz, ele exorta, ele fala várias coisas, mas quando chega no versículo 4, o próprio Deus diz: Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Quando eu li esse texto, surgiu uma frase no meu coração que eu quero compartilhar com você. E é sobre o que nós conversaremos nesta tarde. A frase é simples: ninguém sai do Egito sozinho. Exatamente isso. Ninguém sai do Egito sozinho. Nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros. Há uma outra frase do escritor russo Dostoiévski. Ele disse o seguinte: alguém pode se perder sozinho. A frase está aí. Alguém pode se perder sozinho, mas ninguém pode se salvar sozinho. Eu vou repetir a frase. Alguém pode se perder sozinho, mas ninguém pode se salvar sozinho. E isso é verdade. Isso é verdade. Alguém pode se perder sozinho, a gente se perde sozinho. Por exemplo, você está dirigindo, de repente você sozinho toma a decisão de ultrapassar o sinal vermelho. Daqui a uns 20 dias, um mês, quem sabe, chega a multa. Você às vezes se mete em algumas confusões, em algumas situações complicadíssimas, sozinho, não consulta o seu cônjuge, não fala com os seus filhos, não conversa com ninguém, sozinho você se mete muitas vezes numa enrascada. Sozinho, muitas vezes, você se esquece dos protocolos, os protocolos de saúde, para de se cuidar, vive uma vida sedentária, toma decisões equivocadas sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, e sozinho, de repente, você se perde. E eu poderia aumentar a lista, eu poderia falar de uma série de outras coisas, mas o fato é que para nos perdermos, nós não precisamos da ajuda de ninguém. Para nos desencaminharmos, nós damos conta sozinhos. Mas também o outro lado da história é que ninguém pode se salvar sozinho. Exatamente isso. Por exemplo, alguém entra nas drogas sozinho, mas ele vai precisar da ajuda de um grupo de apoio, da ajuda de amigos queridos para sair de lá. Alguém pode entrar na depressão sozinho, seu corpo se desestruturou, se desorganizou, ele teve algum desequilíbrio químico, orgânico, entrou sozinho, mas para sair de lá, ele vai precisar de uma ajuda profissional, de uma ajuda médica, quem sabe um psiquiatra, psicólogo e também de oração do povo de Deus. Ninguém sai sozinho. Por exemplo, alguém pode, sozinho, destruir parte significativa do seu casamento, da sua união, e quem sabe até tocar veementemente na sua família e percebê-la ruindo. Você pode fazer isso sozinho, mas você vai precisar de toda a ajuda possível para voltar à restauração, para voltar ao caminho da santificação, da consagração do seu lar. Você pode tomar decisões enquanto empresário, empresária, você pode tomar decisões unilaterais que possam colocar em risco o seu negócio e todas as pessoas que te ajudam naquele empreendimento. Mas para sair daí, você vai precisar de muita ajuda. Então a questão é, ninguém sai do Egito sozinho. E nós temos primeiramente nesse versículo que nós lemos, a seguinte realidade: Deus é quem realiza a libertação. Veja bem o que o versículo 4 diz logo no início. É o próprio Deus falando, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Eu o tirei do Egito. Presta atenção nessa frase. Ela é tão simples, mas ela é muito poderosa. É como se Deus estivesse mandando um recado para o povo daquela época e de todas as épocas. Eu sou especialista em tirar pessoas do Egito. Eu sou especialista em tirar pessoas de situações complicadas. Diz o Senhor, eu te tirei do Egito.
É Deus quem realiza a libertação. Ele pode usar pessoas, como nós veremos daqui a pouquinho, mas é Deus quem faz isso. E Moisés, ele sabia perfeitamente desta realidade. Há um texto que eu quero ler para você, que está em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que o próprio Moisés diz assim: se a tua presença, Senhor, não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Olha que texto maravilhoso. Quando Deus diz: Moisés, eu vou tirar você e o povo, o meu povo, do Egito, e quando ele sai, e quando ele está na direção da terra prometida, ele faz essa oração. Ele diz para Deus: Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, se o Senhor não for à dianteira, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Nós não daremos um passo sem a tua presença, sem a tua direção. E isso é muito interessante porque Moisés, por um lado, ele tinha promessas, mas ele considerou as promessas insuficientes neste sentido, sem que a presença do próprio Deus estivesse conduzindo-os. Nós também temos muitas promessas, promessas de vitórias, mas nós temos que ter esse mesmo clamor que houve no coração de Moisés, que disse: Senhor, eu não vou arredar pé, eu não vou fazer nada, eu não vou assinar o contrato, eu não vou fazer o negócio, eu não vou fechar o negócio, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não agir, se o Senhor não estiver andando à nossa frente. Para nós, é como Moisés estivesse dizendo, a coisa mais importante não é sair do Egito, a coisa mais importante não é adentrar na terra que mana leite e mel, a coisa mais importante não são todas as bênçãos espirituais e materiais, a coisa mais importante é a tua presença, louvado seja o nome do Senhor. E o Novo Testamento também nos dá conta de que essa era a percepção dos filhos de Deus na Nova Aliança. Por exemplo, João, o Batista, é outro texto que eu quero ler para você. Ele disse o seguinte: João, o evangelista, registrou no versículo 27 do capítulo 3, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Olha que perspectiva extraordinária. Tudo que nós recebemos, tudo que nós somos, o que nós fazemos, tudo, os nossos talentos, as nossas percepções, o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, tudo, os nossos empreendimentos, o nosso ministério, a lista aumenta. Tudo, tudo é tudo. Tudo vem de Deus. E Tiago, no seu livro, pequeno livro de 5 capítulos, Tiago também disse algo parecido no capítulo 1, versículo 17. Ele ergue a voz em louvor e adoração a Deus e disse o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vem de Deus, todo sucesso, todos os recursos, a sua família, o seu casamento, a sua casa, essa igreja, esse prédio, tudo, irmãos, vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso Ele é o grande libertador. Nós temos que ter essa perspectiva, absolutamente essa perspectiva. Isso é extraordinário, é como se Moisés estivesse dizendo, essa frase precisa colar no seu coração: eu os tirei do Egito. Mas Deus usa também essas realidades todas que nós estamos citando, mas Ele usa também aquilo que a teologia bíblica chama de os meios da graça. Ele usa a sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia todos os dias, ainda que seja um capítulo, você vai crescendo dia após dia. E talvez o seu relacionamento com a Bíblia seja: eu não entendo, mas é que você está buscando compreender aqui. E você não vai compreender tudo, mas você precisa entender aqui no coração. O seu espírito está pronto, se você tiver contato com a Bíblia, todos os dias, um pequeno trecho, uma pequena porção, extraindo dessa porção um ensinamento, ao final de um mês você vai estar mais bem nutrido, e ao final de um ano muito melhor, e você vai ter experiências fortíssimas com Deus. Deus usa a leitura, a simples leitura da sua palavra. Deus usa. O salmista, no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, ele dizia que ele tinha um amor tão imenso pela palavra, um amor tão contagiante pela palavra, que 7 vezes ao dia, ele parava tudo
para exaltar a Deus por causa da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias, 7 vezes ao dia, louvar a Deus pela sua palavra. Mas também a oração, a convivência num pequeno grupo, a convivência na igreja. Mas hoje eu quero falar das pessoas. As pessoas, a teologia bíblica nos ensina que as pessoas são meios de graça também. Então Deus usa as pessoas para falar ao seu coração. Deus age através de pessoas. E aí eu quero passar agora por uma realidade bíblica, para você compreender melhor esse ponto. Pessoas que nem sequer imaginam que estão sendo usadas por Deus. Deus usa pessoas que não imaginam, que nem sabem. Ele pode usar as que sabem também. Mas vamos pegar o texto, cita Moisés, Miriam e Arão. Vamos começar com Moisés. Quando Moisés nasceu, os seus pais não tinham ideia de que ele seria o libertador de Israel um dia. E o próprio Moisés, pequenininho, um bebê, nem sequer imaginava, nem passava pelo seu coração tudo o que estava acontecendo e que ia acontecer. Mas Deus estava agindo, usando pessoas para forjar, para formar uma história da salvação através da vida daquele moço, daquele menino, daquele bebê. Não é interessante isso? Quando o faraó, no Egito, descobriu que o povo de Deus estava aumentando em número, ele teve uma ideia perversa. Ele quis exterminar com todo o povo de Deus, então ele deu a seguinte ordem às parteiras. Ele disse assim: vocês vão impedir que as mulheres hebreias deem à luz. Quando uma criança hebreia for nascer, não ajudem, não façam nada. Mas diz a Bíblia em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, que as mulheres parteiras, especialmente Sifrá e Puá, o nome das duas, elas não obedeceram ao rei, não obedeceram a Faraó, e elas ajudaram a dar à luz a centenas e centenas e centenas de hebreus. E olha só que coisa interessante, dentre essas centenas e centenas e centenas de hebreus, estava Moisés. Nasceu Moisés, ele nem sabia, ele era uma criança, um bebê, ele não tinha absoluta consciência do que ia acontecer. Por isso que eu vou dizer uma palavra aqui, que pode parecer estranha, pode parecer triunfalista, mas não é. Vocês sabiam que do ponto de vista espiritual, eu posso estar falando nesta tarde para o futuro presidente do Brasil? Tem uma mãe aí que já pegou a bênção para o filho dela, diz, amém. É verdade, vocês sabiam que eu posso estar falando aqui para um futuro, um dos melhores advogados do país, um desembargador, um ministro, quem sabe? Sim, porque Deus age e muitas vezes nós nem nos damos conta do que Deus está mexendo no mundo espiritual, do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando. Meu Deus, o Senhor estava através das parteiras, Sifrá e Puá, cuidando da vida de Moisés. Elas não sabiam, ele também não sabia. E a história continua depois, quando o faraó percebeu que o primeiro plano não dera certo, ele deu outra ordem: vocês vão jogar todos os pequeninos agora no rio Nilo. E aí, Deus usou a vida de Joquebede, a mãe de Moisés, e também de Miriam, a irmã de Moisés, porque elas tiveram um plano. Nós não vamos jogar o menino nas águas, nós vamos fazer um cesto, confeccionar o cesto, e vamos colocar o bebê Moisés no cesto. E diz o texto sagrado a partir do capítulo 2 de Êxodo, que Miriam, a irmã de Moisés, ia seguindo a correnteza do rio, e acompanhando o cesto, o rio Nilo, à margem, até que, por providência divina, aquele cesto chega aos pés de quem? Da filha de Faraó. E ela olha para aquele cesto e diz: isso aqui não se parece com um dos nossos, não. Esse bebê deve ser das mulheres hebreias. E Miriam logo se aproxima e falou: é mesmo, é do povo hebreu, sim. A senhora deseja que eu chame alguém entre os hebreus ou entre as hebreias para ajudar a cuidar do menino? E aquela filha do faraó disse: claro, pois não. E ela foi buscar quem? A mãe de Moisés, a sua própria mãe. Disse: mamãe, o plano deu certo, nós conseguimos, você vai ser babá de Moisés e vai morar no palácio. Olha que coisa extraordinária, olha que história poderosa. Joquebede não sabia. Na cabeça de Joquebede, provavelmente,
é mais um escravo, é o meu filho, eu vou estar perto dele, eu vou ajudar a cuidar dele, eu vou estar com os olhos fitos nele, mas vai ser um escravo. Na cabeça de Miriam, talvez fosse a mesma percepção, e aquele povo, do ponto de vista humano, não tinha nenhuma perspectiva, mas Moisés foi parar no palácio. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E eles não tinham ideia. A filha de Faraó não tinha a menor noção de que aquele menino cresceria e se transformaria no libertador de uma nação inteira. Eu poderia continuar citando outras realidades a respeito da vida de Moisés, mas eu quero dizer para vocês a princípio isso, que Deus usa pessoas que às vezes nem se dão conta, às vezes nem sabem que estão sendo usadas por Deus. Portanto, fique atento, porque neste exato momento na história da sua vida, certamente Deus colocou pessoas ao seu lado e algumas delas vão ser usadas para abençoar você. Tenho certeza disso. Mas Deus usa também pessoas imperfeitas. O versículo 4 cita assim: eu enviei Moisés, Arão e Miriam. Gente imperfeita. Moisés, por exemplo, ele era iracundo. Ele tinha estopim curto. E ele começou a crescer e perceber que o seu povo estava sendo massacrado, escravizado. Naturalmente, Joquebede contar a história para ele. Olha, você está aqui no palácio, mas o seu povo é aquele povo escravo ali. E ele chega um dia e ele encontra um guarda egípcio espancando um israelita. E ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. E ele mata o egípcio. Está correto o que ele fez? Não. Mas ele era um homem assim, irascível. Era uma pessoa que tinha um estopim curto. Ele queria realizar a libertação pelas suas próprias mãos. E Deus vai libertar o povo, iria libertar o povo, mas através das mãos poderosas de Deus, do jeito de Deus, dos métodos de Deus. Moisés era imperfeito. Depois ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. A sarça ardente. Aquela sarça queimava, era uma chama de fogo, mas ela mesmo não se consumia. Aquele arbusto pegou fogo e não virou cinzas, continuou verdinho. E Moisés teve contato com aquela experiência, ele tira as sandálias dos seus pés, percebeu que aquele lugar era santo, percebeu que estava em solo sagrado. E mesmo depois dessa experiência poderosa, Deus o chama e diz: Moisés, tudo isso está acontecendo na sua vida porque eu quero que você tire o meu povo do Egito. Eles, eu sou gago, Senhor, eu sou pesado de língua. Ele era reticente, ele era tímido. Ele era quase um covarde espiritualmente falando. E ele dá uma série de desculpas para Deus, até que Deus disse: ô Moisés, quem foi que criou a língua? Quem foi que criou a comunicação dos homens? Foi o Senhor. Então, confia em mim. Eu vou chamar Arão para te ajudar. Arão vai ser o teu porta-voz. Mas eu que criei a língua, eu que criei os mecanismos comunicacionais do homem, eu posso colocar palavras na tua boca, Moisés. E Moisés começa a liderar o povo. Imperfeito, irmãos. Imperfeito. E ele começa a liderar o povo e as coisas parecem que vão bem. Jetro, o sogro dele, deu um conselho maravilhoso para ele. E ele começou a ganhar, ele começou a angariar pessoas. Daqui a pouco ele já tinha 72 ajudantes. Mas um dia, ele estava diante de uma rocha que representava Cristo. Paulo nos conta isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que aquela rocha representava Cristo. E Deus tinha falado a Moisés: você vai, quando o povo tiver sede no deserto, eles caminharam 40 anos, você vai ministrar a rocha, falar a rocha, e a rocha vai dar água para saciar a sede do povo. E Moisés estava irritadíssimo, um estresse a todo vapor, cabeça quente, o povo torrando a paciência de Moisés, e ele fala com a rocha: dê água para o povo. Vai milagre, aconteça, dê água para o povo. E nada acontece. Então, com ira no seu coração, ele, com o seu cajado, bate na rocha, toca na rocha. E aquele simples gesto o impediu de entrar na terra prometida. Ele era imperfeito. Ele não entrou fisicamente, mas espiritualmente. A Bíblia nos conta nos evangelhos que quando Jesus se manifestou em glória, no rosto translúcido, quando ele se manifestou numa experiência sobrenatural com 2 dos 3 dos seus discípulos, estava ali ao lado de Jesus Moisés e Elias. O imperfeito Moisés entrou espiritualmente na terra prometida depois, mas não naquele momento.
Imperfeito, irmãos. Deus age através de pessoas que nem imaginam que estão sendo usadas, mas Deus age também através de pessoas imperfeitas, como, por exemplo, Arão. Arão, certa vez, Moisés subiu ao monte, ele sempre tinha essa experiência de ir falar com Deus no monte, de orar, e quando ele voltava, o texto sagrado conta que o seu rosto estava brilhando, ele estava cheio de unção de Deus, cheio da glória de Deus, mas houve um tempo que Moisés demorou muito, passou muitos dias lá no monte, e o povo aqui embaixo ficou preocupadíssimo. O povo começou a dizer: como assim? Cadê o nosso Deus? Moisés não vai descer, trazer a mensagem do nosso Deus? E sabe de uma coisa? Quando Moisés desceu com Josué, que ele estava treinando, ele começou a ouvir um burburinho, um barulho, e quando ele chegou no acampamento, o que Arão tinha feito? Arão tinha construído um bezerro de ouro, com todas as joias das irmãs. Pediu para as irmãs, tragam todas as joias. E as irmãs trouxeram as joias, e ele fez ali numa panela de fundição, e ele queimou, assim, fez a fundição de todas aquelas joias, e estruturou, fez uma escultura de um bezerro de ouro. Arão era imperfeito, levou o povo a idolatrar, levou o povo a se contaminar. Mas quem Deus usou para tirar o povo do Egito? Moisés e Arão. E Miriam? Miriam era musicista, tocava muito bem, talvez mais de 2 ou 3 instrumentos, mas ela era fã mesmo, era de um tamborim, de um atabaque, de alguma coisa assim, porque quando ela tocava, ela se alegrava, e alegrava o povo inteiro, o arraial inteiro. Há textos na Bíblia que mostram também Miriam dançando, Miriam pulando e tocando e cantando. Ela era alguém que inspirava o povo de Deus com louvor, adoração, ensinava através da música, ensinava o povo de Deus a ser sensível na adoração, a ter fervor, a ter alegria. Mas ela era imperfeita, porque no seu coração nasceu uma sementezinha de inveja. Ela começou a invejar o seu próprio irmão, que era líder. Uma vez ela chegou para Moisés e disse: Moisés, quem tu pensas que é, hein? É só você quem tem que profetizar? Por acaso é só você quem tem que falar ao povo? Você não vai dar experiência para ninguém? Não vai dar oportunidade para ninguém? Ela era desse tipo. Ela começou a nutrir inveja contra o seu próprio irmão, até que um dia ela passou dos limites, porque ela afrontou a autoridade de Deus na vida de Moisés. Ela não afrontou apenas a autoridade de Moisés, porque diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, mas ela foi lá e afrontou a autoridade divina repousada na vida daquele homem perfeito, na vida de Moisés. E sabe o que aconteceu com ela? O texto sagrado diz que ela ficou carcomida de lepra. A palavra lepra é uma tradução fraca, porque a palavra hebraica é metzorá, que significa doença de pele. É uma doença generalizada na pele. Ela ficou branquinha como a neve. E aí Moisés intercedeu por ela, pediu a Deus: Senhor, perdoa minha irmã, Senhor, por favor. E intercedeu pela irmã, queridos, intercedeu por ela. E Deus disse: tudo bem, mas eu quero falar com ela também. Ô Miriam, fique sabendo de uma coisa: com todos os meus profetas, eu falo de maneiras distintas, de maneiras diferentes, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. O próprio Deus diz: Moisés é diferente. E uma pessoa que é capaz de orar pelo seu opositor, por aquele que persegue, é pessoa diferente mesmo, não acham? É diferente. Deus curou Miriam. Moisés era imperfeito. Arão era imperfeito. Miriam era imperfeita. Mas eu abro Miqueias capítulo 6, versículo 4, e vejo o próprio Deus, o meu Senhor, o Senhor da igreja, o teu Senhor, dizendo: Ô povo de Israel, eu o tirei do Egito e eu redimi da terra da escravidão. Eu enviei Moisés, Arão e Miriam. Eu enviei essas pessoas imperfeitas. Isso me alegra o coração, isso me dá esperança, porque eu também sou imperfeito. Vocês também são imperfeitos. Isso traz ao meu coração uma paz e um contentamento que eu, apesar das minhas limitações, das minhas fragilidades, apesar dos meus bloqueios, eu posso sim servir a Deus, porque Ele usa pessoas imperfeitas. Como você, como eu, como todos nós. Ele não espera a gente ficar bonitinho, gostosinho, arrumadinho, cheirosinho, para então começar a nos ajudar.
para então começar a usar as nossas vidas. Ele nos pega do jeito que nós estamos, feios, problemáticos, cheios de crise, cheios de realidades as mais duras, cheios das piores dificuldades, e diz: eu vou fazer algo extraordinário a partir da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz assim. Pessoas imperfeitas. Deus age também através de pessoas consagradas. Ele também usa pessoas não consagradas. Nós evangélicos às vezes não gostamos muito de ouvir isso, mas Ele faz sim. Deus faz a obra do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode usar pessoas, inclusive que não são consagradas. Ele pode. Ele chamou Ciro de meu ungido. Ele usou uma mula, já se esqueceu? Ele usou a mula de Balaão. Se o Senhor usou uma mula, Ele pode me usar também. É óbvio. Mas, geralmente, Deus usa pessoas imperfeitas que se consagram no altar dEle. Consagrar é uma palavra muito simples, significa apenas se dedicar a Deus, passar mais tempo com Ele, se envolver mais na oração, aprender mais dEle. Isso é consagração. Não há nenhum mistério nisso. Deus usa pessoas consagradas. Porque, vejam bem, eu enviei Moisés, Arão e Miriam. Falei das questões de imperfeição dos três. Agora vamos falar o que Deus chamou para fazer? Moisés, Deus o consagrou para que ele fosse instrutor do seu povo, ensinador do seu povo e legislador. Moisés era o cara na época que mais conhecia das leis de toda aquela região e também das leis de Deus. Foi consagrado para ser um legislador do seu povo. Arão, ele foi consagrado, ele foi separado para Deus para ser uma família sacerdotal. Ele, os filhos, os netos, os bisnetos, geração após geração, eles seriam sacerdotes na presença de Deus. Foram consagrados para levar o povo à presença de Deus e, em alguns momentos, trazer a presença de Deus ao povo. E hoje, a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, melhor dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos diz que todos nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Nós somos um reino de sacerdotes, você e eu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E Miriam? Miriam foi consagrada, foi separada por Deus para tocar, para cantar, para ministrar, para ensinar as verdades da Bíblia através da música, através do louvor. Ela foi consagrada por Deus para alegrar o povo de Deus. Até os dias de hoje eles têm esse paradigma, os judeus. Agora eu falo dos judeus. O judaísmo está muito distante daquilo que a Bíblia ensina nos dias de hoje. Mas eles ainda reservam algumas coisas tão interessantes e tão importantes. Por exemplo, não há culto judaico que seja triste. Eles têm momentos de alegria, de contentamento, de festa, de danças. E o culto judaico não é 1h30, 1h20, 1 hora. O culto judaico é de 2 a 3 horas de cantoria, de festa, de alegria. Quem foi que introduziu essa dinâmica? A Bíblia nos diz, Miriam. Nos momentos mais duros e mais difíceis daquela travessia no deserto, Miriam pegava o seu tamborim e começava a festejar, começava a se alegrar, e daqui a pouco todo o arraial israelita estava em festa. Deus consagra pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Ele também faz a sua obra através de pessoas que fazem escolhas sábias. E agora eu quero voltar a minha mente para Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24, eu quero ler para você. Sobre Moisés, a Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, ele considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aos olhos humanos, parece que Moisés fez a pior escolha, mas depois isso ficou claro que foi a melhor escolha. Ele escolheu Deus. Chegou o momento, e a Bíblia diz no verso 24, que foi na vida adulta, quando chegou à maturidade, quando ele amadureceu. Quando é que nós sabemos que estamos maduros? Quando nós começamos a fazer escolhas sábias.
às vezes contrariando até uma porção de gente. Moisés olhou e viu o palácio de Faraó e falou: bom, aqui o meu futuro está garantido, aqui nesse palácio, certamente eu serei o próximo Faraó, eu tenho um futuro garantido aqui. Eu tenho riquezas, eu tenho banquetes, eu tenho comida farta e eu tenho tudo o que eu quiser aqui nesse palácio. Aí ele olha para os escravos hebreus, ele olha para todo aquele povo e diz assim: desse lado aqui eu tenho sofrimento, eu tenho deserto, eu tenho calor, eu tenho pessoas de dura serviço, como ele mesmo observou, eu tenho um trabalho enorme para ser feito aqui desse lado. Para eu ter esse lado, eu preciso negar esse lado. Aqui eu tenho tudo, mas pode me faltar tudo, porque vai faltar a presença do rei. O faraó não vai me preencher, o trono não vai me satisfazer. Desse lado, aqui eu tenho deserto, é verdade, eu tenho dor, é verdade, eu tenho sofrimento, é verdade, mas eu vejo, eu tenho um maná a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho algo que eu sei que está vindo de Deus para mim todos os dias. Aqui eu tenho desonra, mas essa desonra, quer saber, é uma riqueza muito, muito maior do que qualquer coisa que o palácio possa me dar. Há uma história antiga, judaica, que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Um rei viu no seu reinado um menininho muito inteligente, mas ele morava num casebre, uma casinha pequenininha. Sua família era muito pobre, mas o rei quis visitar a casa do menino. Chegou na casa do menino, comeu aquela comida do menino ali, se assentou naquela cadeira, uma cadeirinha quase caindo aos pedaços, a casa também, toda perfurada, o telhado, tudo, e ele ficou ali. Era uma casa muito, muito pobre. Depois ele pegou o menino pela mão e disse: vamos até o meu palácio. Agora eu quero te mostrar uma outra realidade. E no palácio, ele serviu para aquele menino o melhor banquete. Ele colocou roupas novas no menino. Ele deu tudo que o menino queria naquele momento em que eles passaram juntos. E depois ele perguntou ao menino: e aí, meu filho? Qual é a melhor casa? O palácio ou a casa do seu pai? Sabe o que aquela criança respondeu? O melhor lugar é onde o rei está. O melhor lugar é onde o rei está. Igreja, o melhor lugar para nós é onde o Rei Jesus está. Bendito seja o nome do Senhor. É onde Jesus está, e Moisés compreendeu isso. A partir de agora, nós cada vez mais seremos pressionados, nós, igreja, seremos pressionados, e nós teremos que fazer escolhas sábias, decisivas, que vão nos colocar em risco. Essa semana passada eu recebi uma correspondência do nosso missionário na faixa de Gaza. O nosso missionário, não podemos citar o nome dele por questões de segurança. E ele relatou uma série de dificuldades. E eu, envergonhado, orei a Deus dizendo: Senhor, esses são os problemas daquele povo. Eu não tenho coragem mais de chamar os meus problemas de problemas. Mas o fato é que Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, textos de Marcos, de Lucas e todo o Apocalipse nos contam de uma história de que as coisas vão se tornar cada dia piores neste mundo, e elas vão nos pressionar, até que um dia nós veremos o Rei da Glória vindo com todo o poder para nos libertar, nos arrebatar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, preparem-se. Preparem-se para tomar decisões sábias. Decisões sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre como você gasta o seu dinheiro, sobre como você namora, sobre como você se relaciona no seu casamento com a sua família, sobre como você serve a Deus. Deus usa pessoas. Neste exato momento, talvez Deus esteja usando pessoas para abençoar a sua vida que nem estão sabendo que isso vai acontecer. Porque Deus age assim. Deus age dessa forma, mas você também precisa entender que Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Talvez você nem imagine, talvez você nem saiba, mas Deus pode usar a sua vida, Ele quer fazer para abençoar muita gente. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, aproveite bem todas as oportunidades, ore pelas pessoas. Há mais ou menos uns 20 dias, minha esposa e eu, 15, 20 dias, minha esposa e eu estávamos passando por uma dificuldade muito grande na nossa casa, na nossa família. Nós estávamos orando juntos por isso, estávamos envolvidos na oração por isso, e depois de passarmos uma noite
complicado, uma noite difícil, fomos dormir tarde, no outro dia, pela manhã, bem cedinho, quando nós nos acordamos para orar, juntos, mais uma vez, sobre aquele, logo após o café, toca aqui, eu recebo uma mensagem de um pastor amigo lá de Alta Floresta, que mandou um áudio, orando por mim, dizendo assim: pastor, ontem à noite, que era a hora que nós estávamos com problemas e dificuldades, numa situação familiar, ontem à noite, Deus trouxe o seu nome no meu coração, e eu orei insistentemente por sua vida, pastor. Eu orei durante muito tempo, eu só consegui dormir depois que eu dediquei um tempo de oração por sua vida. Eu estou mandando esse áudio agora para você, para dizer: eu orei por tua vida, meu amigo, eu orei por tua vida, pastor. Deus age, irmãos. Deus age através da sua vida. Deus quer agir através da sua vida. Bom, eu acho que vale um resumo até aqui. Deus é o grande libertador, aprendemos isso. Deus usa pessoas como meios para cumprir os seus propósitos, pessoas que nem imaginam que estão sendo usadas por Deus, pessoas imperfeitas, pessoas consagradas e não consagradas, e pessoas que fazem escolhas sábias. A minha professora no mestrado, que eu concluí há quase 2 anos, mestrado em teologia, ela teve uma experiência tão forte, tão bonita. Ela sonhou à noite com uma casa de cupim. Ela acordava, voltava a dormir, vinha o mesmo sonho, uma casa de cupim. Acordava de novo, aquele inquietou a noite dela, e pela manhã ela estava muito inquieta. E ela tinha um médico agendado. E ela não sabia, mas ela ficou muito preocupada com aquele sonho. É uma casa de cupim, uma casa de cupim. E ela foi àquele médico, e o médico pediu uma bateria de exames, fazer um check-up. Eu quero investigar tudo, mas eu não estou sentindo nada. Vou investigar tudo. E aí, naquela conversa com o médico, houve um momento na conversa com o médico que o médico disse para ela assim: sabe, por que você tem que fazer todos esses exames? Ela: não, vou te explicar. A nossa saúde, ela vai tudo muito bem, mas de repente nós adoecemos e nem sabemos, porque a doença é como uma casa de cupim, que ela vai crescendo e ela vai minando toda a sua estrutura. E quando você descobre, de repente, pode ser tarde demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pedir urgência nesses exames aqui. Eu quero pedir urgência nesses exames. E pedir urgência. O primeiro resultado do primeiro exame saiu à tarde. Constatou que ela era pré-diabética. E ela pôde cuidar. Ela entendeu que Deus estava protegendo, cercando a vida dela de cuidados e usou a vida de um médico para fazer essa obra. Deus pode usar a sua vida. Eu quero terminar com 3 aplicações, prestem muita atenção. Primeira delas, veja a mão de Deus usando pessoas em sua vida. Fique atento. A partir de hoje, não se comporte mais com distrações. Fique atento. Deus pode usar qualquer pessoa. Veja isso. Peça para Deus experiências assim. Deus pode usar um professor, pode usar um amigo, pode usar um avô, pode usar um pai, uma mãe. E talvez você esteja criticando, como for o exemplo de Miriam, pessoas que estão te ajudando, pessoas que Deus está colocando para te ajudar. Talvez você seja um filho e você esteja rejeitando a ajuda de Deus através dos seus pais, e você nem imagina que aquilo é para o seu bem. Fique atento. Fique atento. Segunda aplicação, seja alguém usado por Deus na vida de outras pessoas. Se apresente para Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu sou imperfeito, eu sou falho. Eu vou completar a lista de Moisés, Arão, Miriam e José Júnior e outros. Eu estou na lista dos imperfeitos, Deus. Mas eu quero ser usado como instrumento da Tua graça, como um meio da Tua graça, como um meio daquilo que o Senhor quer realizar no mundo. Sabe uma oração que eu aprendi há mais de 20 anos? E eu carrego comigo essa oração e eu faço essa oração muitas vezes. Foi a oração do pastor Rick Warren, que certa vez orou assim: Deus, Tu irás fazer coisas extraordinárias no mundo hoje. Eu sei, porque Tu tens todo o poder, e Tu vais fazer coisas grandiosas no mundo hoje. Senhor, permita-me participar de pelo menos de uma dessas grandes coisas que Tu irás fazer no mundo. Senhor, pelo menos de uma eu quero participar. Uma. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa o Senhor usar a sua vida.
Ore a Deus, peça para Deus, para você ser um instrumento na vida de outras pessoas. E finalmente, terceira aplicação, priorize Deus em sua vida, porque ninguém pode sair do Egito sozinho. Priorize Deus. De maneira prática, o que significa priorizar Deus? Talvez você queira começar como salmista, separar 7 porções do seu dia, parar tudo e orar a Deus, e dedicar ali 10 minutinhos. Tudo bem, eu acho que você deve começar mais simples. Começa pequeno e depois cresça. Eu acho que você deve começar mais simples. Separa um tempinho, 15 minutos, para orar, para ler um capítulo da Bíblia e extrair uma lição. Faça esse exercício todos os dias. Prioriza Deus nos seus negócios. Pergunta para Deus. Conversa com Deus. Irmão, sabia que uma vez eu quase perdi um tratamento dentário porque eu não orei? Sabia disso? Eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário, e tinha um dentista que fazia parte da nossa turma. Ele olhou para mim e falou assim: eu quero te dar um tratamento dentário. Mas é o seguinte, você vai orar, está aqui o endereço, e você vai amanhã às 14 horas. E ele falou para mim categoricamente: ora antes. Eu saí e não orei. Falei assim: está aqui o endereço, vou lá, 14 horas, saí 1h, eram 3 da tarde, eu não tinha achado aquele escritório ainda, aquele consultório. Rodei aquela Sanspenha, quem conhece o Rio de Janeiro ali na Tijuca, rodei aquela Sanspenha, fui de um lado, fui do outro, não encontrava o edifício, não enxergava aquele edifício, e eu fui para o seminário frustrado. No outro dia eu falei com ele: doutor, eu não consegui achar. Não achou? Não. Agora perdeu o tratamento, você não achou? Eu tinha aquela vaga, naquele dia, naquele horário. Eu falei para ele: doutor, mas o tratamento não ia ser um dia só, né? O senhor não ia resolver tudo no mesmo dia. Então, me dá mais uma chance. Ele falou: você orou? Eu falei: não. Aí está o problema. O crente às vezes não ora. Aí ele me contou a experiência dele. Quando eu não era cristão, eu tinha um compromisso com uma entidade. E eu não saía de casa sem consultar essa entidade. Agora, você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, e você tem coragem de sair de casa e não falar com Ele? Não pedir o apoio, não pedir a ajuda dEle? Eu entendi uma lição, irmãos. E eu orei. E aconteceu algo bonito. Eu saí atrasado, eu atrasei por alguma razão no segundo dia. Mas eu saí da colina onde nós morávamos, o seminário fica numa colina lindíssima, eu saí da colina e cheguei no consultório dele em tempo recorde. Não perguntei nada para ninguém, não tinha um Waze, não tinha GPS, não tinha nada. Eu saí do seminário, fui direto, achei o prédio, entrei, fui até o consultório dele e cheguei com 5 minutos de antecedência ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus quer fazer algo muito maior do que arrumar os dentes de um pastor, quer dizer, de um seminarista. Ele pode arrumar a vida de uma pessoa. Ele pode fazer isso. Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir que aqueles que têm a convicção de que Deus mexeu, de que Deus está fazendo algo, começou a fazer algo no seu coração imperfeito, e você quer se dedicar mais a Deus, você quer, neste ano de 2021, permitir-se ser instrumento da graça de Deus. E você quer também viver mais atento para perceber que Deus está agindo o tempo todo. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé e eu vou orar por você. Em casa você pode também fazer o mesmo gesto. Ninguém sai do Egito sozinho. Nós nos metemos em muitas confusões sozinhos, mas Deus tem aqui um corpo, é o corpo de Cristo. Deus quer a ajuda de todos nós. Deus quer que nós ajudemos uns aos outros. Deus quer que nós estejamos atentos. Alguns ainda estão vivendo em 2021 com a cabeça em 2020. Meu Deus, foi um ano muito difícil. Nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Toda a ajuda possível. Nós vamos precisar ser igreja de um jeito que nós nunca fomos. Nós vamos precisar ajudar uns aos outros, ligar, perguntar se está tudo bem, orar. Parar pessoas na rua que Deus diz assim: agora, para, eu quero orar por sua vida. Posso? Pode. E ora ali mesmo. Enquanto o seu carro está sendo abastecido, você pode olhar nos olhos. Olhe nos olhos do frentista e diga: o seu trabalho é importante
para a nossa sociedade. E eu quero orar a Deus agora, agradecendo pelo seu trabalho. Você pode orar por um médico, por um enfermeiro. Você pode ir com um cartaz na frente de um hospital esperando um médico sair do plantão, dizendo assim: você é importante, cara. Você é importante, você está aí correndo risco de ser contaminado. Você é importante. Surpreenda, seja igreja, seja Jesus. Jesus faz essas loucuras, Jesus faz, Ele quer usar as suas mãos, os seus olhos, os seus pés. Ele quer usar a sua vida, meu irmão. Nós somos igreja, nós não somos uma religião. A religião é muito confortável. A religião não exige nada de nós a não ser cumprirmos regras. E quanto mais nós cumprimos regras, nós nos tornamos mais orgulhosos, porque nos enxergamos cumpridores de regras. O Senhor diz: ei, esqueça as regras, abordem pessoas pelo amor do meu nome, e você vai ver os céus abertos, você verá coisas extraordinárias, simples e extraordinárias. Eu usei pessoas imperfeitas, duras, pessoas as mais diversas. Eu quero usar a sua vida nesse ano de 2021. Eu quero usar a sua vida nesse ano de 2021. Não faça isso pela igreja batista. Faça isso por Jesus, em nome de Jesus. Se Deus quiser mandar alguém para essa igreja, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você não precisa nem convidar. O que você precisa é ser fiel. Deus, me dê olhares atentos. Eu quero. Deus quer levantar meninos, meninas, crianças, inclusive, adolescentes, jovens. Ou a gente aprende a ser igreja de Jesus nesse ano de 2021, ou vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E o que é ser igreja? É viver a simplicidade do Evangelho. De abordar pessoas em quaisquer lugar. Se Deus falar, você pode abordar. Sem jeito, gaguejando como Moisés, com dificuldades, mas você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo. Você pode. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você pode. Vamos orar. Pai, eu sei pela Tua palavra que o Senhor está agindo na vida de muitas pessoas aqui. Eu sei também que o Senhor está agindo através de outras pessoas que nem imaginam que estão fazendo algo para o Senhor na vida dessas pessoas. Nós queremos receber ministrações de vida, de cura, de restauração, Senhor. Nós queremos perceber que é Jesus quem falou através daquele homem, daquela mulher. Nós queremos perceber conexões na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos perceber que a nossa vida, apesar de toda dor, de toda angústia, apesar do deserto, a nossa vida está conectada ao Senhor. Mas, por favor, Deus, nos ajude também a sermos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Tira a nossa timidez, ou então nos use com a nossa timidez mesmo, Senhor. Vai ser mais bonito ainda. Ó Deus, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para vivermos o Teu Evangelho. Tira da nossa mente esse negócio de viver o Evangelho só aos domingos. Nós queremos, ó Deus, ser usados pelo Senhor. Esse mundo está triste, as pessoas andam tristes, cabisbaixas, inquietas, inseguras, divididas, um na extrema esquerda, outro na extrema direita, discutindo, uma porção de quinquilharias, de coisas que não vão fazer nenhum sentido na eternidade. Mas as pessoas precisam conhecer alguém que carrega, não um palácio como credencial, mas alguém que carrega uma riqueza, um tesouro nos céus, uma convicção, dizendo: eu ando com Deus. Por quê? Porque Ele me escolheu. Eu sou um vaso imperfeito, frágil, um instrumento desafinado muitas vezes. Mas o que eu posso fazer? Foi o Senhor quem decidiu me usar, foi o Senhor quem decidiu me escolher, foi o Senhor quem me tirou daquele buraco e fez de mim um pastor. Foi o Senhor. Foi o Senhor.
E eu sei que o Senhor está fazendo isso na vida de cada um dos teus filhos também. Nos perdoe, ó Deus, toda ingratidão e nos ajude a crermos mais uma vez que uma frase pode salvar um casamento, uma frase pode impedir que uma pessoa salte para a morte, uma frase, quando essa frase for ungida pela doce presença do Santo Espírito. Empodera os meus irmãos, Deus, são os teus filhinhos. São os teus filhinhos imperfeitos, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos. Mas nos empodera, nos encoraja, nos dá do teu Espírito Santo, nos enche do teu Espírito Santo, para que nós ministremos, sem esquisitices, sem pirotecnias evangélicas e espirituais, mas apenas olho no olho, dizendo: eu conheço alguém que mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Deixa eu orar por você. E nós enxergaremos coisas tão bonitas feitas pelo Senhor. Nós enxergaremos que o Senhor pode agir em túmulos vazios, em céus abertos, mas pode agir também na singeleza de um partir do pão, do dividir e o compartilhar de uma pizza. O Senhor pode agir. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu oro pelos meus irmãos, pelos teus filhinhos, eu oro por minha vida. E eu suplico que 2021 seja um ano extraordinário. Extraordinário. E nós queremos ter a coragem, a ousadia, Senhor, para orar com o profeta Moisés, com o libertador Moisés, dizendo: se o Senhor não entrar com a gente em 2021, nós não sairemos daqui. Vá à nossa frente, mostra-nos o caminho, haja, mostra, aponta, esse aqui, essa aqui, filho, aqui nesse consultório, fala com essa pessoa, aqui nesse supermercado, ora por esta pessoa. Vá à nossa frente, Senhor, nos mostra, nos revela, nos ajuda a sermos gente de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Papai, a graça bendita de Jesus, que nos chamou de amigos, e o conforto do Espírito Santo, e também os seus dons e o seu encorajamento, seja com esta igreja, com todas as igrejas espalhadas em toda a face da terra, aqui e em toda parte, seja presencial ou online, em nome de Jesus.